Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062, de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Falando da conexão emissor comum, o circuito é como este que vocês estão vendo aqui, constituído por duas malhas. No caso aqui na nossa esquerda, ela contém a tensão VBE, né, entre a base e o emissor, e a malha da direita com a tensão VCE, entre coletor e emissor. E aqui eu tenho o que a gente chama de VS, né, a tensão da fonte, o S de source, e RS seria a resistência da fonte source, né? E aqui o RC e o VCC. Aqui nós temos que a tensão, usando essa malha, analisando essa malha, né? VS vai ser a soma da tensão em RS vezes a corrente da base, mais VBE. Da mesma forma, na segunda malha, VCC vai ser a tensão em RC, que é a corrente do coletor vezes a resistência ligada ao coletor, mais VCE. Aqui nós temos a curva da base. Note que, claro, a corrente da base ela tende a zero até que você aumente e quebre a barreira, né, o 0,7, se o diodo for de silício, claro, senão você vai ter que ir no datasheet para ver essa informação da curva da base, e aí ela aumenta até aquele limite, aumenta de uma forma com uma inclinação muito rápida, com um ângulo bem elevado, né? A corrente, analisando aquela equação anterior, a corrente da base, VBB menos VBE sobre RB. Vamos a um exemplo. Use a segunda aproximação para calcular a corrente do circuito abaixo, qual a tensão do resistor da base e a corrente se βCC igual a 200. Né? Então aqui eu tenho, é interessante vocês observarem que dá para você montar, igual eu montei aqui no EasyEDA, mas eu gostaria que vocês depois tentassem simular esse circuito lá para ver o que ocorre, tá? Dá uma olhada, certo? Então é a corrente coletor se o βCC for 200. Bom, a fonte de alimentação da base de 2 volts polariza, né, o diodo emissor diretamente, ó, positivo da base, né, ó, positivo aqui, certo? Aqui eu vou ter um negativo, então vai estar diretamente. Então, eu tenho aqui uma resistência de 100 kΩ, né? Com isso, como a tensão no diodo é de 0,7, a tensão no resistor da base, nós podemos calcular dessa forma, 2 menos 0,7, 1,3 volts, que eu tenho essa queda, né, de 0,7. Então, 1,3 volts. A corrente no resistor da base, ela vai ser, então, aplicando aquela fórmula mostrada anteriormente, VBB menos VBE, 1,3 dividido por 100K. Então, vai me dar 13 microamperes. 13 microamperes. Como o ganho de corrente é de 200, a corrente do coletor vai ser 200 vezes isso, ou seja, 2,6 miliampere. Bom, quando você fizer a simulação lá no Easy, a depender do seu diodo aí que você utilizar, pode ser que o βCC seja diferente. O que é a minha sugestão? Coloque aí os medidores de corrente para verificar o valor de IB e de IC, e a partir disso calcule o βCC para ver se realmente dá esses 200 ou um outro valor.
faz essa simulação e depois você comente conosco aí no nosso próximo encontro. Curva do coletor. Então, a partir de VCC e VBE, né, ou VS, é possível obter diversos valores de IC e VCE. Supondo uma corrente na base fixo, né, um IB fixo, nós teríamos essa curva aqui. Né, o VCE, o IC aumentando, depois aqui um valor fixo e depois aumentando de novo. Né, aí tem com o aumento de VCE. Né. Então, essa região aqui é a região chamada de saturação. Então, é toda a curva entre a origem e esse joelho. Né? E aí eu tenho que o valor de VCE será esse aqui embaixo. Hein? A região ativa é a região, uma variação nessa região, uma variação do VCE não vai influenciar no valor de IC. E mantém-se constante igual a IB vezes beta CC. Então, fica tranquilo aqui, né? Eu posso atuar aqui tranquilamente. A de saturação eu tenho que quebrar aquela barreira, aquele valorzinho lá, né? Lembra que valor que é esse? E agora na de ruptura, olha, você pode danificar o seu componente, você pode danificar o seu circuito. Ela deve ser evitada, porque olha só que o IC, a corrente do coletor, ela pode aumentar ao infinito com uma variação muito pequena. Né? Então, essa região de ruptura ela deve ser evitada, porque você pode ter um problema muito grave aí. A região de saturação, o diodo coletor, ele está polarizado diretamente. Por isso, perde-se o funcionamento convencional do transistor. Passa a simular uma pequena resistência ohmica entre o coletor e o emissor. Não é possível manter essa relação entre IC e IB com o beta CC, né? Não é possível. Agora, na próxima região ativa, aí sim, para sair da região de saturação e entrar na região ativa é necessária uma polarização reversa do coletor. Como o VBE na região ativa é em torno de 0,7, isso requer um VCE maior que 1. Né? Um VCE maior que 1 volt aí, por quê? Para quebrar esse 0,7, né? Então ele tem que ser maior. A região de ruptura, ou região de corte, é quando o IB é igual a zero, né? Equivalente a um terminal de base aberto. A corrente de coletor com terminal de base aberta é designada por ICE 0, ou ICE O, né? Que com o zero ele mostrando que o IB está igual a zero. Corrente coletor para emissor com base aberta. Tá? Então, quando você vê ICE 0, você pode interpretar como corrente coletor para emissor com base aberta. Essa corrente é muito pequena, quase zero. Em geral, se considera se IB igual a zero, implica que IC também, né, igual a zero. Habitualmente, o gráfico fornecido pelo fabricante leva em consideração diversos IBs, então aí os valores de IB, né, 80, 70, 60, 50. Então aí, de acordo com o seu diodo, você vai olhar lá no datasheet. Por isso que é muito importante você analisar esses esses componentes através do datasheet, porque lá você vai ter toda a informação. Então eu estou trabalhando com a corrente IB de 30 microampere. Opa, então aqui você já tem que a corrente de IC é aproximadamente 6 miliampere, por exemplo. Né? Vamos ver aqui um caso onde o transistor da figura abaixo possui um beta CC de 300. Aqui está despedindo a corrente na base, no coletor, a tensão entre emissor e coletor e PD. O IB, claro, essa corrente que passa em direção à base. O IC aqui vai pelo coletor e é a do emissor. Note a setinha, por isso aqui a gente já sabe qual é o tipo de
transistor e também o tipo de polarização, né, que vai haver. Aqui o VCE, a tensão entre coletor e emissor. E agora nós podemos fazer esse circuito, nós podemos imaginar dessa forma também, né? Tem aqui esse de cima seria pelo Isieda, né? Que que você tradicionalmente pode encontrar por aí. Ou ainda dessa forma, como tem duas tensões, é uma outra forma de você ver o mesmo circuito, né? Uma outra ligação aí, né? Um outro desenho. Todos esses desenhos refletem ao mesmo circuito. Bom, a corrente na base, aplicando aí a fórmula, nós chegamos a um valor de 9,3 microampere e o IC 2,79 miliamperes. O VCE ou VRC, tanto faz, ele vai ser o VCC menos o IC vezes RC, ou seja, a corrente no resistor do coletor. O que vai nos dar aí, aplicando os valores, 4,2 volts. E a potência do diodo, PD, né, seria VCE vezes IC, ou VSC, não importa, o que vai nos dar aí 12,3 miliwatts. Isso aqui é um outro dado importante, porque dependendo da forma que você tem um circuito, ele pode dar uma potência maior do que o seu transistor pode suportar. Então, isso aí já torna perigoso. Então, é interessante você fazer esses cálculos antes de montar o seu circuito e poder aí sentir um cheiro de watt, como se diz, né? O seu circuito ser danificado. Nós temos um modelo de Ebers-Moll. O que ele faz? Ele faz as seguintes simplificações. VBE, no modelo, ele entende como sendo 0,7. Se eu tenho IC igual a IE, implica que IB é igual a IE sobre beta CC. Ele simplesmente despreza a diferença de potencial produzida pela corrente de base ao atravessar a resistência de espalhamento da base. Então, o modelo de Ebers-Moll, ele entende como se nós tivéssemos aqui entre o coletor e o emissor, entre o coletor e a base, uma fonte de corrente, e entre a base e o emissor, um diodo. Por exemplo, aqui este circuito analisado pelo modelo de Ebers-Moll. Qual a tensão do coletor emissor no circuito abaixo, usando o modelo de Ebers-Moll? Bom, então aqui nós temos um diodo NPN, né, pela setinha você percebe isso, e fazendo aí o VBE igual a 0,7, que o modelo ele sugere isso, implica que a tensão em RB vai ser 14,3 volts. Então, na minha resistência da base, 14,3 volts. A corrente na base, 30,4 microamperes. E a corrente no coletor, já que eu tenho um beta CC de 100, vai me dar 3,04 miliamperes. Logo, a tensão entre emissor e coletor nos dá 4,06 volts.